Dando continuidade aqui à nossa aula de Cristologia, então a gente está falando sobre a psicologia de Jesus. Ele está muito bem preparado na mente e na alma dele para poder responder tudo, mas vai ser aos poucos mesmo, de acordo com a vontade de Deus. Como traduzir os enigmas de Deus em palavras humanas? Você já imaginou que você tem um conhecimento de uma outra língua, por exemplo, e aí você pega uma classe de crianças de 7 anos de idade? Como que você vai ensinar o inglês para crianças que nem sabem ler e escrever? Quer dizer que você vai ter que ter uma boa psicologia, um bom equilíbrio, porque elas não vão aprender do dia para a noite, e a metodologia para os adultos não é igual a metodologia para as crianças. Quer dizer, como que ele vai ensinar as coisas de Deus usando palavras humanas? Impossível. As verdades eternas são intraduzíveis e incomunicáveis, a não ser que haja uma parábola intermediando o diálogo. A parábola é isso mesmo, é impossível ele falar na linguagem de Deus. Ele não vai falar na linguagem de Deus. Primeiro, que a gente não é Deus. Segundo, que a gente não tem vocabulário para isso. Terceiro, que a gente não vai ter inteligência para isso. O que ele vai fazer? Não vai falar nada? Não, vai ensinar, mas ele vai diminuir tudo e vai contar uma parábola. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega uma medida de fermento e coloca em 3 medidas de trigo. Depois, quando a massa toda está levedada, está feito o reino de Deus. Não explicou, mas a mulher que estava ali falou: mas eu sou boleira. Sou boleira. Então já ensinou para a boleira que estava por ali. O reino dos céus, ele é semelhante a um semeador que saiu a semear. Aí tem um camarada ali que é agricultor do lado. O cara não entendeu. Ele é agricultor, ele é semeador. O reino dos céus, ele é semelhante a um pescador. Ele está numa zona de pescadores. Ele não falou: o reino dos céus é semelhante a um prédio na Avenida Paulista, porque não estava na Avenida Paulista. Mas se estivesse aqui, ele falaria, né, que tem 50 andares e antes de você entrar você tem que se identificar com um crachá. Quer dizer que a gente pode pegar a parábola do jeito que está ali, entrar com inteligência, com humildade e trazer ela para os nossos dias, para a nossa realidade, porque elas são palavras eternas. Usou uma metáfora daquele tempo porque o pessoal era do campo, era da roça, era da pescaria, era do dia a dia. Quem é que não tem filho? O reino de Deus é semelhante a um pai que tem 2 filhos. Chegou para o primeiro e falou: vai para o campo. Chegou para o segundo e vai para o campo. Quem não tem filho que fala que vai fazer e não faz? Isso é o reino de Deus. Parábolas são os segredos de Deus, gigantescos, enormes, numa linguagem para você entender. É um segredo, mas não é para ficar em segredo. É um segredo para você entender. Mas você só vai entender se você quiser entender. Senão você fecha a Bíblia e vai para casa. Pronto, já entendi tudo. Jesus se apropriou das verdades eternas e as comunicou aos homens, mas não barateou estas verdades em um mercado de lendas e mitos. Baratear a mensagem a qualquer custo. Eu tenho que fazer de tudo. Eu quero que você entenda de qualquer maneira. E como você não está entendendo, é o seguinte: eu vou transformar a verdade numa lenda, num mito. Ele não fez isso. Ele não barateou a verdade. Ele disse o seguinte: olha, porfiai por andar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Como assim? Se você quiser, é fila indiana, é um atrás do outro, andando aqui na ponte, tá bom? Na ponte. Mas você vai entrar, fica tranquilo, é uma porta só, não tem duas, é uma só, é um caminho só, não tem 2. Se você quiser, se porfiar, você vai chegar lá. Deus não vai deixar ninguém se perder se a pessoa quer a salvação. Ele sonda os corações. Agora, ele não vai baratear. Eu tenho que alargar esse negócio aqui, porque ele não está conseguindo andar no caminho estreito que eu criei para ele. Não, ele vai falar: se equilibra aí, filho, porque é assim mesmo. Eu estou te dando capacidade de se equilibrar. Ele não vai baratear, como nós, evangélicos brasileiros, estamos fazendo. A todo custo, a gente quer empurrar o cara para lá para dentro de qualquer maneira, mas não vai entrar. Porque não é do nosso jeito, da nossa maneira. É não dificultar além do que já está difícil e não facilitar além do que já está fácil. Está facilitado porque o próprio Filho de Deus envia o Espírito Santo e nos ensina pessoalmente. Está facilitado. Está facilitado porque a salvação é gratuita. Você não precisa oferecer sacrifício e nem praticar a religião. Já está facilitado.
Só que a gente não pode facilitar mais do que está facilitado. Tirar o Evangelho, tirar a cruz, tirar a necessidade de um conhecimento direto com Jesus, a necessidade de arrependimento quando pecar. Mas a gente também não pode dificultar. Quer dizer, tirar as pessoas que já estão salvas de lá de dentro e falar: você não está salvo ainda não, cara. Volta lá que você vai ter que aprender tudo de novo para se batizar. Aí é exagero. Agora, como que a gente vai aprender a justa medida do Evangelho? Você vai aprender a justa medida do Evangelho lendo o Evangelho. É só o que o Evangelho ensina. Não precisa ir além. Não precisa. É só o que o Evangelho ensina. E se a gente conseguir praticar o que o Evangelho ensina, você está no caminho estreito. O caminho estreito é o Evangelho. O caminho estreito não são as doutrinas evangélicas, tá? Doutrina evangélica é doutrina da denominação. Doutrina evangélica. Agora, estamos falando da doutrina do Evangelho. A doutrina do Evangelho é mais estreita do que a doutrina evangélica. Só que ela é mais simples de você praticar do que a doutrina evangélica. Vocês entenderam o que significa? A igreja evangélica coloca suas regras, suas normas, seus costumes, seus comportamentos e a sua ética e o seu estatuto. O Evangelho ele é mais estreito do que isso. Muito mais estreito do que tudo isso que eu falei. Só que ele é mais simples de você praticar do que as regras da denominação. Porque as regras da denominação ficam por tua conta. Mas o Evangelho não. O Evangelho você recebe o ajudador, o consolador, o intercessor, o salvador. É Cristo em vós, né? Disse o apóstolo Paulo. Cristo em vós. Não são todos os homens que podem entender as parábolas de Cristo, por mais que a gente queira. Não são todos que podem entender as parábolas de Cristo, mas aqueles que puderem serão iluminados com os enigmas ocultos desde a fundação do mundo, fatos e realidades espirituais poderosos para salvar a alma. Não são todos, mas quem puder ser iluminado, Deus vai iluminar. Não precisa ser letrado, tá? Estudado, nem rico, nem poderoso. Não precisa, mas precisa ser iluminado pelo Espírito Santo, entender a linguagem do Espírito Santo. E qual que é a linguagem desse Santo Espírito? Jeremias, você está lendo o livro de Jeremias, aí o Espírito Santo fala para ele: Jeremias, o que vês? Aí ele olha assim e ele vê uma panela virada com a boca para o lado do norte. Ó, quantas vezes você passa, né, perto de uma panela por aí afora? Estou vendo nada. Panela é coisa do dia a dia. Aí Jeremias olhou em volta e falou: Senhor, só estou vendo uma panela virada para o lado do norte. E aí o Espírito Santo disse para ele: essa é a linguagem que eu vou usar, da panela virada. Eu vou fazer você entender o seguinte: viste bem, porque o mal se descobre da parte do norte. Essa é a linguagem do Espírito Santo. É do dia a dia. Se você é faxineiro, ele vai falar na linguagem do faxineiro. Se você é marceneiro, na linguagem do marceneiro. Se você é físico nuclear, vai falar na linguagem do físico nuclear. Se você é borracheiro, vai falar na linguagem da borracharia. É a linguagem sua que o Espírito Santo vai falar. Sua. As verdades eternas de Deus não necessitam de um vocabulário aprimorado, sabe? Não necessitam. Amós não era boiadeiro? Amós era boiadeiro. Deus falou com ele na linguagem de quê? Do boiadeiro. E assim é. Assim por diante. O sacerdote, Deus fala na linguagem do culto, do ritual, teológica, porque é o mundo dele. Deus fala com a criança na linguagem da criança, no brinquedo da criança. Mas Deus fala. Essa é a pedagogia de Cristo e a linguagem do Espírito Santo. Quem puder ser iluminado, vai ser iluminado. Agora, quando ele vai na linguagem da pessoa, no nível da pessoa, explica, e a pessoa com o coração endurecido, não pode ser, eu não acredito, não quero, aí não tem mais o que fazer. Não adianta pegar um livro como esse aqui. Eu até prometi para vocês na aula passada que eu ia trazer o livro. Olha o livro, Cristo na Teologia de Paulo, Sir Foulkes. Sir Foulkes disse que demorou 30 anos para escrever esse livro aqui. O Evangelho é mais fino do que isso. Você pega o Evangelho, ele é bem mais fininho do que isso aqui. Você demora mais tempo para ler esse livro do que para ler o Novo Testamento. E esse livro só fala de Cristo. E Cristo na teologia de Paulo. Nem fala a teologia de João, Tiago, Pedro, do Apocalipse, Mateus, Marcos e Lucas. Só a cristologia
de Paulo. Mas por que ele teve condições de escrever isso aqui e demorou 30 anos para escrever? Porque é um mistério. E ele teve humildade para esperar o tempo passar, para saber se ele ia falar alguma coisa com um pouco de coerência. Falou tudo? Não, ele mesmo reconhece, não falei tudo. Falei um pouquinho do que eu entendi que Paulo entendeu. Eu falei um pouquinho daquilo que Paulo entendeu muito. Aí ele está falando aqui na mesma linguagem que você vai encontrar no Evangelho? Não, esse é um livro teológico. Ele fala de Cristo numa linguagem teológica. Ele usa o grego, usa a gramática. Quer dizer, o livro não foi escrito em português, foi escrito em outra língua, né? Foi escrito em francês, para depois ser traduzido para o português. O Espírito Santo ele vai falar na sua linguagem. Você disse, por exemplo, que você está querendo se esmerilhar, aumentar a sua compreensão. Hoje ele vai falar na sua linguagem, é a do seu dia a dia, é a linguagem do casamento, sabe, de dentro de casa, do marido, do pai, do colega, do membro da igreja. É a sua linguagem que ele vai falar. Se você modificar a sua linguagem, ele vai modificar a linguagem com você também, vai modificar. Só que depois a dificuldade é voltar para a terra. É sério. A dificuldade para o estudante de teologia é volta para o chão. Volta para o chão. Volta para o dia a dia do culto. Volta para o glória a Deus e aleluia. Bom, volta para o... Volta. Você sobe, vai longe, descobre, depois você volta. Traduz isso aí numa linguagem que o povo vai entender. Porque uma coisa é você se tornar teólogo, outra coisa é você se tornar pregador, e outra coisa é você se tornar professor. Se você não souber a diferença entre um auditório e outro, entre um momento e outro, você vai estar lá numa torre de marfim. Só vai servir para você o seu conhecimento. Aí vai ter que pedir a Deus mais uma graça, a graça de traduzir para os pequeninos aquilo que Deus te revelou nas alturas. E só te revelou porque você é pequenino, porque o dia que você for grande, acabou a revelação, acabou o azeite, sabe, da botija e a farinha da panela, mas ela acaba mesmo. Até você voltar à humildade, não vem mais nada, não tem mais nada. Deus ele não precisa de nenhum de nós snobs, sabe? Gente snob já tem demais, não precisa não, deixa pra lá. Bom, estamos caminhando. O mistério de Cristo se manifesta em 4 dimensões. Aí no próximo vídeo e na próxima parte da aula eu já vou falar sobre quais são as 4 dimensões.